Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do meu canal. Vamos falar então sobre a possibilidade que existe de reduzir dívidas de impostos, não só de ICMS. Eu pus aqui o ICMS, mas existe a possibilidade de você reduzir dívidas não só do imposto de circulação de mercadorias e serviços, mas também, por exemplo, de IPVA, de IPTU, impostos que podem ter a sua dívida reduzida em razão do que eu vou falar hoje em nossa live, tá? Então, vamos lá para o assunto de hoje, mostrar para vocês aqui na tela como que a gente pode reduzir dívidas de impostos. Aqui eu vou mostrar para vocês uma dívida ativa de ICMS de um cliente do escritório. Lógico que a gente omitiu aqui os dados do cliente, os dados do processo, né? Eu quero só mostrar para vocês aqui como que é possível reduzir. Essa dívida, se você olhar aqui em cima, ó, tem a data da dívida, onde estou passando o mouse aqui. A data desse extrato aqui é do dia 15 de fevereiro de 2019, quando a gente começou a atuar nesse processo. Essa dívida, ela estava em 8 milhões e 800 mil reais na data de fevereiro de 2019. Aqui nós atuamos no processo, fizemos as defesas cabíveis e na tela seguinte a gente vai ver que quando a gente terminou a defesa, na data de março de 2020, essa dívida foi ajustada para 6 milhões e 273 mil. Houve uma redução aqui maior do que 30% nessa dívida. Foi uma economia significativa, né? Como que a gente fez isso? Vamos lá. Se você pegar as dívidas de ICMS, de IPVA, às vezes até de IPTU, na certidão de dívida ativa, você vai ter a descrição dos índices que são aplicados na dívida, na correção monetária daquela dívida. Acontece que o Supremo Tribunal Federal já pacificou que, a gente está fazendo referência aqui aos estados e municípios, eles não têm competência para fixar índices de correção monetária de dívidas fiscais em percentuais superiores àqueles que são fixados pela União Federal para a mesma finalidade. Ou seja, o município e o estado, eles podem sim disciplinar em legislação própria quais são os índices de correção monetária e de juros que incidem sobre as dívidas fiscais dos seus impostos. Porém, esta competência está limitada ao índice que a União Federal legisla e aplica para a cobrança de impostos atrasados, ou seja, a Selic. Então, o STF decidiu o seguinte: dívidas de ICMS, IPTU, de ISS, eles podem ter índices próprios de correção monetária e juros, desde que esses índices não sejam superior à taxa Selic. Qual que é a consequência disso? Primeiro, é possível você pedir a redução do valor de eventuais dívidas, pedir para que seja revisto, recalculado os índices de correção monetária e juros para se aplicar a taxa Selic. Também você pode pedir, eventualmente, a revisão de dívidas que foram parceladas. Também é possível você, em execuções fiscais, o que são execuções fiscais? São as ações para fins de cobrança dos impostos atrasados. Então, na execução fiscal, você pode pedir a revisão da dívida em cobrança. E o que é importante aqui, quando a gente está falando de execução fiscal, é que, muitas das vezes, com isso, você ganha tempo para aderir a um eventual parcelamento incentivado. Além disso, se eventualmente, dentro dos últimos 5 anos, houve o pagamento de dívidas
que estavam com índices de correção monetária cobrados a maior, é possível você entrar com uma ação de repetição de indébito, ou seja, de restituição de valor pago a maior. Quer saber mais sobre esta possibilidade? Você é sócio de uma empresa, você é contador de uma empresa e você precisa de alguém para te ajudar a reduzir o passivo fiscal da sua empresa. Pode falar com a gente aqui, tá na tela aí o nosso WhatsApp e também o nosso telefone aqui do escritório. Então, quiser marcar uma reunião, quiser que a gente faça um estudo de revisão da dívida, né? Então isso a gente faz, a gente não cobra nenhum valor, tá? Evidente que a gente não vai fornecer a memória de cálculo, mas a gente pode sim fazer um estudo para verificar se a dívida que você tem aí pode ou não ser reduzida. Para isso, basta entrar em contato com a gente aqui no escritório.